Bom dia, pessoal. Estamos de volta aqui essa manhã para poder dar sequência ao nosso estudo de Romanos. Para quem não se recorda, a gente está estudando o livro de Romanos já há alguns domingos. Esse domingo a gente vai estar dando sequência a partir do capítulo 5. Na semana passada a gente participou de uma experiência nova, uma experiência única, onde a gente celebrou a ceia do Senhor em casa, através da internet. Celebramos a ceia com o Senhor. Espero que você tenha sido abençoado com a sua família em casa, você que passou sozinho também. De alguma forma a gente estava junto, celebrando a ceia do Senhor através da internet. Há 15 dias atrás, mais ou menos, o Ronaldo terminou o capítulo 4 e hoje a gente vai dar sequência no capítulo 5, onde a gente vai falar sobre a justificação. A gente está estudando o livro de Romanos, eu não vou voltar muita coisa para a gente não ser repetitivo, mas lembrando que Romanos é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava em Corinto preso quando ele escreve a carta. Essa carta é destinada à igreja romana. A igreja de Roma ela era basicamente composta por gentios e judeus, ou seja, uma igreja com uma cultura gentílica e uma cultura judaica juntas. E Paulo, ele no início da carta aos Romanos, como a gente já viu isso nas aulas anteriores, ele traz uma palavra comum para os dois lados, a tônica de que tanto os judeus quanto os gentios são indesculpáveis perante a Deus pelo fato de não estarem se relacionando com Deus. Essa falta, essa desculpa que o homem pode dar, Paulo anula no início da carta. Ele dá ênfase dizendo que a lei de Moisés por si só era suficiente para que os judeus pudessem estar se relacionando com Deus, e da parte dos gentios ele diz que a própria criação, a criação da parte de Deus, de tudo que foi criado através da mão de Deus, ele olha, ele fala, você olha para a natureza, você contempla tudo isso, e todos são indesculpáveis de não ter esse relacionamento com Deus. Então ele coloca todo mundo na mesma página, faz essa grande introdução, e aí no capítulo 4, há 15 dias atrás, quando o Ronaldo falou sobre o capítulo 4 falava sobre Abraão, pai da fé, vai começar a falar da justificação através de Abraão, o pai da fé, e aí ele discorre falando sobre o início dessa justificação através de Abraão, e agora no capítulo 5 ele vai dar uma ênfase maior, e aí de fato ele começa a introduzir a graça de Deus na rotina dos romanos, na carta aos romanos. Ele vai introduzir a palavra de conhecimento sobre justificação, e a gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1 do capítulo 5. Então vamos começar lendo. A gente vai ler os 3 primeiros, depois a gente faz um comentário sobre eles, e depois a gente vai juntar o 4 e o 5 no contexto desses dois, a gente vai seguindo adiante até o final. Então leu a partir do versículo 1, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. De cara, Paulo está dizendo que o acesso que foi dado a Deus foi por intermédio de Jesus Cristo. E ele já começa trazendo de cara, no primeiro versículo, a palavra justificados, que a gente vai explicar e falar um pouquinho dela mais à frente. E ele continua, versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos dar uma parada do 1 até o 5 aqui, depois vai continuar a partir do versículo 6. Mas, relembrando, ele usa a palavra justificados nesse início, porque ele está dizendo o seguinte, que agora, independente do que a gente faça, em Jesus Cristo a gente está justificado. E essa palavra justificado, ele remete a uma leitura que é feita sobre o homem, no qual existe um parâmetro jurídico que diz que você está justificado ou não. Quando a gente olha para a palavra justificado, ela lembra muito a palavra, como se fosse algo garantido. Ou seja, você é justificado diante de um parâmetro de justiça. Ele está dizendo o seguinte, essa justiça não é uma justiça romana, não é uma justiça dos homens. Ele diz o seguinte, olha, eu encontro em você algo que te justifica diante de uma nova justiça. Que justiça é essa? É a justiça de Deus. Então ele vai encontrar no homem elementos para estar justificado nessa nova justiça de Deus. E esse elemento, esse parâmetro, ele vai dizer que é Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que são nascidos de novo, aqueles que reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas,
eles estão justificados. Por isso que ele fala que é por intermédio de Jesus Cristo que nós estamos justificados, e não por obras, como a gente conhece. Não serão obras que vão estar justificando a gente. As obras são evidências de que estamos justificados, de que tem algo a mais acontecendo em nós. Mas o parâmetro aqui da palavra é justificado. Então, nesse momento, a gente se encontra justificado, ou seja, garantido. É interessante fazer menção que eu olho para um parâmetro de justiça e esse parâmetro me dá uma condição de justificado ou não justificado. E o justificado aqui nesse momento é porque o elemento Jesus Cristo, o elemento graça de Deus é encontrado em nós, e alguém que vier nos julgar vai dizer: encontrei neles justificação, encontrei neles homens e mulheres justificados. E aí entra o contexto dessa palavra. Uma outra expressão que aparece um pouquinho mais à frente aqui no versículo 2 e versículo 3 é a expressão por fé, acesso à graça de Deus. Então, na mesma sequência, lembrando que o dom da fé, uma porção que é dada por Deus ao homem, que vai permitir com que a gente tenha livre acesso a essa graça. Ele diz que vai ser a fé, é o meio pelo qual a gente acessa a graça de Deus. Então, o dom da fé é uma porção dada a todos os homens e a todas as mulheres, para que possamos, pelo meio da graça, acessar a Deus. Ninguém consegue acessar a Deus se ele não se tornar permitido ser acessado. Então ele fala: é possível me acessar no momento que você usa o elemento graça para poder acessar a esse Deus. Ou seja, ele transforma o homem que até então se encontrava impossibilitado de acessar a Deus por conta do rompimento da sua aliança, e a graça, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ela se torna um elemento de reconciliação do homem com Deus. E por fim, a última palavra que chama atenção nesses primeiros versículos é a palavra esperança. A palavra esperança ela é interessante porque toda vez que a gente vai encontrar a palavra esperança no Novo Testamento, essa esperança é sempre a esperança do céu. É diferente porque na nossa cultura, nos dias atuais, quando eu falo esperança, passa uma ideia de que a nossa esperança é de uma vida melhor nessa terra, a esperança de que os nossos problemas vão acabar nessa terra, e nem sempre isso é sinal de que isso não é uma promessa real para os dias em que a gente passa nessa terra. Pode ser que sim, você tenha dias melhores, pode ser que não tenha dias melhores, mas a esperança que ele está apresentando aqui, que é o final desse acesso a Deus por meio da graça, é a esperança de que um dia terminaremos no céu com o Senhor, no final das nossas vidas, ou no final dos tempos, quando o Senhor assim vier buscar a sua igreja. Então a gente entende esperança como sendo a salvação, aquilo que um dia vamos alcançar após o nosso tempo aqui nessa terra. Como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No nosso período aqui, no final, a nossa esperança é essa: ter combatido o bom combate, ter guardado a nossa fé e ter acabado a carreira. No final, a nossa esperança, a esperança de estar na glória com Deus. Eu estou lendo a versão revista atualizada da Bíblia de Genebra, que usa a expressão no versículo 5, que diz: a esperança não confunde. Em outras versões, na versão Nova Almeida atualizada, ele vai dizer que a esperança não decepciona. Eu vou ficar com a versão revista atualizada, que diz que a esperança não confunde. Eu acho melhor do que não decepciona, porque é interessante que a expressão "a esperança não confunde" é porque mediante qualquer coisa que você esteja vivendo, seja tribulação, seja coisas boas, coisas ruins, no final eu tenho a esperança de que vamos alcançar a nossa vida eterna. E nesse trecho que a gente pode estar vivendo, que a gente vai estar vivendo, com coisas boas, coisas ruins, eu não me confundo no que eu estou vivendo, porque a esperança não me confunde. Quando a gente baseia os nossos parâmetros de salvação para as coisas dessa terra, muitas vezes a gente pode se encontrar em questionamento o porquê de estar passando determinadas coisas, achando que o nosso triunfalismo, movimentos triunfalistas que têm aparecido nos dias de hoje, dizendo que se você não está prosperando, se você está passando lutas, talvez você não esteja sendo abençoado por Deus. Esse movimento triunfalista é antigo, isso vem desde a época dos judeus, onde se enxergavam algumas limitações nessa terra como algo que fosse
amaldiçoado da parte de Deus, quando na verdade Cristo falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então as aflições e as lutas nessa vida serão pertinentes. Você imagina os grandes homens da fé na igreja antiga, na igreja primitiva, que foram perseguidos por conta do evangelho, tiveram suas vidas arrancadas, homens queimados vivos, homens degolados, passando lutas aqui dentro por conta da sua fé. Você imagina se esse movimento triunfalista que está nos dias de hoje, se fosse olhar para trás e dizer: esses homens estavam em pecado e por isso estão morrendo degolados numa arena, ou queimados vivos, ou mortos vivos pelos leões na arena de Roma, porque estão em pecado. Olha que loucura. Quando na verdade Cristo falou: no mundo tereis aflições. As lutas nesse mundo são inerentes à vida de um cristão, e o que a palavra de Deus fala: olha, independente de qualquer coisa, você tem uma esperança. Essa esperança nunca vai confundir você, porque a nossa esperança não está nas coisas dessa terra. A nossa esperança está naquilo que vamos viver após a nossa vida aqui nesse lugar. Os elementos que são apresentados, esses três que eu pontuei: justificados, a expressão por fé acessar a graça de Deus, e o terceiro, esperança. São esses três elementos que Paulo introduz. Ele está começando a falar do processo de justificação, que é algo que não vai ser fácil de ser entendido para os novos convertidos, porque a graça de Deus, ela é tão simples, que parece que é difícil de compreender, porque é o simples fato de entender que Deus, pelo seu infinito amor, nos amou e nos deu livre acesso a Ele. Isso é a graça de Deus, é um favor não merecido. A graça é algo que eu recebo que eu não merecia. E de fato, a salvação em Cristo, a gente vai ver um pouquinho mais na frente que ele fala que a gente, por conta dessa justificação, nós somos salvos de uma ira futura, e ao mesmo tempo diz que ele nos reconciliou com Cristo através do seu amor, da sua graça. Então, ele diz que essa esperança que não confunde, ela é fruto desse amor de Deus para com o homem, e ele fala que esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então a gente está do versículo 1 até o versículo 5, aqui é uma introdução, mas perceba, o que Paulo foi duro no início do capítulo 1, capítulo 2, 3 até o capítulo 4, ele agora começa a amolecer um pouquinho, e ele vai agora introduzir a graça de Deus no contexto da igreja de Roma. E ele vai começar a discorrer, a partir do capítulo 5 em diante, o elemento graça, que é o princípio da salvação. O entendimento da salvação para a igreja vai ser agora despertado através da graça. E ele vai usar essa palavra justificado até boa parte do meio do livro de Romanos. E assim ele começa a explicar para a igreja de Roma o fruto da graça. É interessante que Roma, o centro da religião, o centro da fé que estava em Jerusalém, vai migrar para Roma, e Roma vai ser agora o eixo principal de toda a fé cristã e o berço da igreja antiga, da igreja primitiva. Isso vem de Jerusalém, passa para Antioquia, e de Antioquia migra para Roma, onde vai ser o berço da fé cristã, da religião cristã. Interessante que Paulo olha para Roma e vai encontrar em Roma, ele tinha o desejo de visitar Roma, a gente falou isso em algumas aulas passadas, e ele agora manda essa carta preparando a sua chegada em Roma, que até então Paulo não tinha visitado a igreja de Roma. Paulo vai encontrar em Roma amigos, pessoas que ele já tinha tido contato em cidades anteriores por onde ele passou, mas agora Roma, por ser o centro do Império Romano, capital do Império Romano, ali vão encontrar agora diversos cristãos que se converteram em outras cidades e agora estão... A igreja de Roma, basicamente, ela é fruto desse evangelismo que aconteceu, e muitas pessoas migram para Roma já convertida, e agora essa igreja em Roma vai ser, ao longo da carta, a gente vai ver o quanto ela foi importante para Paulo discorrer sobre a doutrina da fé. Vamos seguir agora do versículo 6 até o versículo 11, que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, do versículo 6 ao versículo 8, ele está dizendo o seguinte: olha, quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, sem nenhuma justificação para que Cristo pudesse morrer por nós, ele
prova o seu amor morrendo por nós ainda numa condição de pecadores. Isso é incrível, porque isso é o amor de Deus. E ele está dizendo o seguinte, olha, no versículo 9 em diante: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele está dizendo o seguinte, olha, a gente foi reconciliado, e reconciliado, a gente se tornou salvo da sua ira. Essa ira que ele está falando aqui é no final dos tempos, quando ele vai arrebatar a sua igreja, e ali ele vai de fato separar justificados e não justificados. Isso é um outro estudo, um outro critério, enfim, isso é um critério que Deus vai utilizar, isso não cabe a nós, mas todos aqueles que reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, de fato, estão justificados, e por sequência dos fatos, eles estão livres dessa ira. E agora ele diz o seguinte, olha, muito mais agora reconciliados, estamos reconciliados com Cristo. A partir do versículo 11 ele vai dizendo, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, essa primeira parte aqui do capítulo 5, ele de novo discorrendo sobre os justificados, a gente está justificado em Cristo, a graça nos alcançou, e agora ele fala, somos reconciliados. E quando a gente vai agora partir para a segunda parte do capítulo, do versículo 12 até o versículo 21, Paulo vai trazer a figura de dois personagens importantes para discorrer sobre o entendimento dele sobre salvação. Ele vai pegar Adão e vai pegar Cristo. E ele vai dizer, olha, como foi por Adão, através de um só homem, pelo qual o pecado entrou no mundo, ou seja, o pecado de Adão não foi uma relação sexual com Eva, como culturalmente se prega, se ensina. O pecado de Adão, na verdade, foi a desobediência. Ele desobedeceu a Deus em pontos, em coisas que o Senhor tinha dito para ele, para que não fizesse determinadas coisas lá. Mas esse é um outro estudo que a gente depois pode falar lá de Gênesis. Mas o fato é que através de um homem, Adão, esse pecado entrou. E ele vai dizer no versículo 12 que toda a humanidade, ele passa a estar debaixo dessa influência do pecado, e ele diz que a morte passou a reinar por conta disso. Isso está claro porque ele está usando a figura de Adão por conta da entrada do pecado no meio da humanidade. E ele agora vai dizer que através de Cristo esse pecado sai da humanidade. Perceba, não é que ele sai da humanidade, mas a partir de agora estamos justificados, e Deus olha para o homem e não encontra mais marcas de pecado, mas encontra o sacrifício de Cristo cobrindo a vida do homem e não mais condenação sobre ele. Vamos ler no versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Ou seja, um pouco parecido com o que a gente está vivendo em relação à epidemia, né? Parece até um vírusinho. A desobediência gerou o pecado no homem, que esse pecado passou para todos os homens, e a partir disso a morte chegou. Quando ele fala isso, na verdade ele está dizendo, no meu entendimento, que alguns podem discordar desse ponto, mas Adão foi criado para ser eterno. Mas por conta da sua desobediência houve uma interrupção nesse plano inicial, e aí ele passa agora a não ser mais finito, infinito, ou seja, eterno. Ele passa agora a ter uma finitude por conta desse pecado que entrou. Ele não tem mais condições de ser eterno, porque ele rompe com essa aliança, e ele agora se encontra caído, destituído da glória original da sua criação. Esse é um outro contexto, mas ele vai dizer agora que Cristo, vai dizer um pouquinho mais na frente agora, que Cristo é quem vai resgatar esse homem. Ele vai retirar a condição com que Adão coloca o homem e vai recolocar, reposicionar, ressignificar o homem perante Deus através do seu sacrifício. E aí no versículo 13 tem uma interessante abordagem que pode ser dúvida em alguns momentos, mas diz assim: porque até o regime da lei, quando ele fala lei, ele está falando da lei de Moisés, ou seja, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, de Adão até Moisés não existia a lei de Moisés. Ele não está dizendo aqui que não existia um julgamento, que não existia uma avaliação por parte do homem. O que ele está dizendo é o seguinte: não havia uma decodificação dessa lei que até então estava no coração dos homens. A lei de Moisés ela vai ser decodificada para o homem, daquilo que antes de Adão até Moisés se encontrava no coração do homem. Isso aqui é um assunto bem debatido, de que forma esses homens serão julgados. O fato é que existe um Deus justo,
que vai olhar para isso tudo e vai encontrar seus motivos e suas razões para poder seguir com a sua justificação. E ele vai dizer no versículo 14: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que Paulo está dizendo aqui para os romanos, ele está dizendo o seguinte: olha, até Moisés, até a lei de Moisés, existe uma lei no coração dos homens e ela não estava decodificada, como a gente vai encontrar decodificada a partir da lei de Moisés. E esse critério de avaliação, esse critério de julgamento, isso está com Deus, são coisas que a gente desconhece, que critérios, mas o fato é que a lei de Moisés, ela vem agora ser decodificar aquilo. Eu gosto dessa palavra decodificar, porque é algo que já estava embutido no coração do homem em relação ao seu relacionamento com Deus, e agora, de alguma forma, Deus vai decodificar essa lei e vai apresentar para Moisés a forma como o homem deveria se justificar diante de Deus. A lei mosaica, ela tinha por objetivo justificar o homem. É interessante que quando Cristo se faz sacrifício, ele se faz lei, ele consome nele a lei, ele está dizendo o seguinte: olha, até a lei de Moisés, a forma como o homem era justificado parava simplesmente na isenção de culpa. A lei de Moisés podia tirar a culpa do pecador, mas ela não era capaz de transformar o homem, o coração do homem, de transformar o caráter do homem, a personalidade do homem. Isso a gente vai encontrar em Jesus Cristo. Ele não só justifica a gente, como ele tem a capacidade agora de habitar em nós e nos transformar mediante a ação do Espírito Santo em nós. Seguindo no versículo 15, e aí ele vai trazer uma nova expressão. Vamos ler o 15. Na verdade, ele vai dizer agora o dom gratuito de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa expressão para a gente terminar o capítulo 5. Diz assim no versículo 15: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como acaso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Um monte de informação nesses versículos aqui dessa segunda parte. O que ele está dizendo quando ele fala o dom gratuito, dom da graça, ele está falando da salvação. Podemos traduzir ao pé da letra isso como salvação, ou seja, a salvação que Cristo está trazendo agora para a gente, ela é diferente do que havia de condenação, ela é para todos, e ela não veio somente para um, mas ela veio alcançando a todos. E interessante que, se você parar para lembrar de Efésios 2, versículo 8, se eu não me engano, ele diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, ele está dizendo que a tua salvação é mediante a sua fé. E ele está dizendo que esta fé que você tem, ela é um dom de Deus. O dom são dádivas que o próprio Deus entregou para o homem, ou seja, uma capacidade que o próprio homem tem. Então ele entregou para o homem esse dom e através da fé ele agora tem livre acesso a essa salvação. Então ele fala que a salvação é um dom de Deus. Ele fala que isso não vem de vós, isso vem do próprio Deus. Isso está em Efésios 2,8. E Romanos 11, 29, ele vai dizer que os dons são irrevogáveis. Ora, se os dons são irrevogáveis, o que significa ser irrevogável? Eu entreguei para você e ele a partir de hoje está com você. Eu não vou tirar mais de você, eu não vou revogar ele. Ele é irrevogável, ele está contigo, independente da tua condição, independente da sua vida, ele está com você, eu não vou tirar ele de você. Você pode ter diversos dons na sua vida, dados pelo Espírito Santo, e você talvez não esteja exercendo ele, porque você não esteja no ambiente propício para que esses dons se manifestem, ou porque você tem vivido de uma forma que você também inibe esse dom, mas o fato é que se hoje esse dom não está sendo praticado, vivido, ou enfim,
vivenciado é exclusivamente por uma situação que você está vivendo. Não existe da parte de Deus um bloquear esse dom ou tirar esse dom. Então, diante desse conceito, a gente olha o seguinte: pô, se os dons são irrevogáveis e a salvação é um dom de Deus, eu posso afirmar, né, como bom matemático, somente se é um dom e o dom é irrevogável, eu posso dizer que a salvação é um dom de Deus, eu digo que a salvação também é irrevogável. Não tem da parte de Deus nenhum motivo para tirar a salvação de você. Ele não vai encontrar nada em você que possa tirar essa salvação de você, a não ser que você mesmo negue a Jesus Cristo como Senhor, que é o que a gente descarta essa possibilidade. Então a gente entende que alguns conceitos a pessoa está desviada, a pessoa está condenada agora porque está afastada, aquele julgo que as pessoas antigamente tinham por prática trazer sobre aqueles que estavam afastados. Geralmente ele está desviado da cultura, está desviado da prática, da ortodoxia, do frequentar o culto, de ter uma vida voltada com práticas religiosas. Talvez esteja afastado disso, mas dizer que daí ele se afastou do Senhor, isso é algo que está no coração, é íntimo entre o homem e Deus. Nenhum de nós consegue avaliar e determinar quem está salvo e quem não está salvo. O céu vai ser uma grande loucura, e o conselho que eu deixo, se é que eu posso dar algum conselho, é que não caia na loucura de achar que quem está condenado e quem está salvo. Não cabe a nós fazer de maneira nenhuma avaliação ou juízo de valor em relação a isso. O que cabe a nós é pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, e isso é um critério individual. A salvação é individual, entre o homem e Deus. Então, nesse contexto, ele está dizendo que o dom gratuito, ou seja, a salvação é uma dádiva de Deus, ela dá ao homem, o dom é irrevogável, e isso está entregue ao homem, e a salvação àquele que aceitou Jesus Cristo. Seguindo no versículo 17, ele fala: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha de novo, ele agora está falando dom da justiça, justiça dos justificados. Deus encontra, tudo isso converge para uma única palavra: graça. A salvação de Jesus Cristo para com o homem é a graça de Deus. Ele olha para o homem, não encontra nada que justifique nele morrer pelo homem, mas ele fala: eu amo e eu provo o meu amor, e isso é a graça de Deus. Seguindo no versículo 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, a justificação que dá a vida. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, a gente falou isso um pouquinho atrás, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Olha que coisa linda, ele está dizendo, olha, e aí a gente entende por que Paulo agora resolve pegar Adão e Cristo. De antemão, o que esses dois personagens têm em comum? Óbvio, né? Ambos não são oriundos de uma fecundação humana, de fertilização humana. Ambos são gerados por Deus. E quando a gente olha para Adão, algumas pessoas podem falar assim: a criação não deu certo. Viu Deus como um homem, talvez até, vamos aqui romantizar um pouco, ilustrar um pouco essa história, talvez o próprio inimigo, o próprio Satanás lá atrás tenha falado: olha, viu, a criação que você planejou fazer, isso não deu certo, olha como é que o homem desobedeceu. E toda a humanidade agora caída, fundada em egoísmos e, enfim, sentimentos que não estavam previstos lá atrás no coração de Deus, agora dominam o homem por conta dessa desobediência. É como se a criação, o homem falhou. O que Deus vai fazer agora com o plano de salvação da humanidade, ele vai dizer: olha, eu vou mostrar que é possível sim, em obediência, se relacionar com Deus. Ele manda seu próprio filho na mesma condição de Adão para provar no mundo espiritual. Por que a necessidade de Jesus ter sido gerado por Deus em Maria? Porque ele agora vai mostrar para todo mundo que o homem, o novo Adão que está vindo, ele vai mostrar que a obediência é possível. E ele agora vai se tornar sacrifício para que ele possa resgatar a humanidade. O C.S. Lewis, no filme As Crônicas de Nárnia,
ele tem uma ilustração fantástica quando o leão, o Asla, se eu não me engano, todos acham que ele morre e depois ele traz um conceito de que um justo não poderia morrer e por isso o personagem, que é o leão, fazendo uma comparação com Cristo, ele aparece ressurreto. Essa ilustração é fantástica no filme, no livro, porque ele está voltando lá na história da Bíblia, no plano de salvação em Jesus Cristo, está dizendo o seguinte, olha, romantizando um pouco ainda, né, ilustrando, você imagina o seguinte, Cristo sem pecado, sendo levado à cruz, na iminência de perder a sua vida. Eu vou ilustrar aqui um negócio que não está na Bíblia, não, mas é só para ilustrar, e eu gosto de especular o mundo espiritual como seria. Você imagina uma grande incógnita que estava por trás daquela possível morte. O mundo espiritual olhando que o Filho de Deus estava indo para a cruz e morrendo, ou seja, o mundo espiritual estaria olhando, dizendo o seguinte, ele não venceu, ele está morrendo. E eu posso imaginar, né, vou aqui viajar um pouquinho, e depois você pode me criticar à vontade, mas imagina no mundo espiritual, os anjos que não têm a onisciência, na verdade são seres celestiais que se relacionam com Deus em obediência. Imagina os anjos dizendo assim para Deus, Senhor, dá-nos ordem para poder descer e salvar o teu filho. Eu imagino Deus dizendo, se aquietem. E aquele momento, aquele tempo vai passando, e Jesus indo para a cruz, os primeiros pregos vão entrando, né, os cravos, a cruz é levantada, e eu imagino o mundo espiritual dizendo, por um lado, as trevas dizendo, estamos prestes a vencer, a vitória vai vir, e eu imagino os anjos do Senhor dizendo, Senhor, dá-nos ordem para descer e acabar com essa farra. Vamos salvar o teu filho. E eu fico imaginando como se fosse um grande segredo no coração de Deus, entre Deus e Jesus Cristo. E no momento em que Jesus lá na cruz solta aquela frase, está consumado, é como se eu fico imaginando um grande Big Bang no universo, onde todas as cadeias, todas as correntes que antes estavam, o príncipe desse século reinava sobre a morte e a vida, Cristo agora tira da mão dele, porque Satanás comete a única falha que ele não poderia cometer. Ele não poderia tirar a vida de alguém que não tinha pecado. Todos a quem ele tinha liberdade, porque nós demos liberdade, demos legalidade por conta do nosso pecado, para que Satanás pudesse interferir na nossa vida. Só que esse homem que agora estava indo para a cruz, que estava morrendo, Satanás não tinha legalidade sobre ele, não podia tocar nele. E eu fico imaginando naquele momento, quando ele fala, está consumado, aí eu fico imaginando Deus dizendo agora, desçam agora. Meu filho reconectou, meu filho venceu e trouxe de volta o homem para mim. Ou seja, aquilo que tinha sido entregue para Satanás. Eu amo essa comparação que Paulo traz de Adão e de Cristo. Porque Cristo agora está dizendo o seguinte, olha, é possível, e o homem está de volta reconectado com Deus. E se você vier a errar de novo, homem, como Adão errou, ele está dizendo o seguinte, eu estou aqui, e não vai haver julgamento, peso por essa desobediência, porque eu me fiz lei, eu consumi a lei em mim, e agora eu proponho uma nova aliança. Que nova aliança é essa? Que o sangue dele é suficiente para reconectar o homem, independente da condição humana. E é lindo porque toda essa segunda parte do capítulo 5, Paulo traz a figura de Cristo e de Adão para que possa mostrar para a igreja daquela época que todos nós fomos reconectados em Deus através de Jesus Cristo. Eu fiz essa ilustração toda aqui, você pode depois falar, olha, Bruno, você deu uma viajada, isso não... Mas eu gosto de especular e imaginar como teria sido. Talvez não tenha sido nada disso, mas eu acho lindo a gente poder imaginar que ele ficou em silêncio até o último minuto, que ele poderia ter descido daquela cruz, que o sofrimento dele foi em obediência para cumprir o propósito do Pai. E é interessante que lá para o século III, na época de Constantino, lá na época do Concílio de Nicéia,
existia um movimento chamado arianismo. E o arianismo, ele era uma doutrina levantada por um presbítero de Alexandria, que defendia a ideia de que Cristo era um ser inferior a Deus. Ele não era um só com Deus e com o Espírito Santo. Isso vai ser defendido no Concílio de Nicéia, lá por volta do 300 e alguma coisa. Só que esse arianismo, ele ganha uma força enorme, esse movimento. Ele é rechaçado no Concílio de Nicéia, mas ele vai ganhar um peso e muitos vão aderir a esse movimento de entender que Jesus Cristo é um pouco inferior a Deus nesse contexto. Acima do Império Romano, você encontra em algumas regiões de Gália, ali onde é a França hoje, igrejas em que mostravam Jesus Cristo jovem, naqueles vitrais, jovem, e depois um Jesus Cristo com barba, mostrando, olha, ele era um homem, ele cresceu, ele é um status inferior a Deus. Só que depois esse movimento por si só ele vai perdendo força. No Concílio de Nicéia, Constantinos e todos os bispos que estão envolvidos na avaliação dessa doutrina, ela é rechaçada, não tem adesão, e esse presbítero ele é afastado, e enfim, esse movimento, o arianismo, ele perde força, mas ele deu dor de cabeça para Constantino e para todos os bispos da época, por conta de divulgar esse entendimento de que Cristo era um estágio inferior a Deus. E aí esses bispos, à luz da palavra de Deus na época, vão defender a posição da Trindade. Depois no concílio seguinte entra a figura do Espírito Santo e aí fecha o entendimento da Trindade. Mas durante muito tempo esse movimento teve peso no início da igreja primitiva. Primitiva não, da igreja antiga. Seguindo aqui para a gente terminar, eu queria pontuar uma frase importante que está no versículo 19, que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, muitos se tornarão justificados. Perceba, Paulo está escrevendo isso aqui por volta do, se não me engano, ano 50 depois de Cristo, alguma coisa assim. Ele está dizendo, olha, muitos se tornarão justos. Por que ele está dizendo se tornarão justos? Porque, de fato, nós seremos justificados. A nossa consumação da justificação será no final dos tempos, ou quando, de fato, nós nos apresentarmos diante do Senhor, e ali seremos justificados. E por isso ele coloca no tempo futuro, muitos se tornarão justos por conta da obediência de Cristo. Ou seja, se lá na frente, se ao final da minha vida, quando eu me encontrar com o Senhor, acabar a carreira e guardar a fé e me apresentar diante do Senhor, ali eu me tornarei justo. Por isso que ele fala no versículo 19 que muitos se tornarão juntos. Versículo 20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo fecha o capítulo 5 para os Romanos dizendo de forma clara e explícita. Ele apresenta o plano de salvação e ele fala que é somente através de Jesus Cristo, justiça para a vida eterna. Versículo 21, ele fala, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A gente termina o capítulo 5 nesse contexto. A gente vai depois seguir no capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa se revestir da graça de Deus. E que toda vez que você sentir peso, acusação, por qualquer que tenha sido o teu comportamento, por qualquer que tenha sido a sua falha, lembre-se, a graça de Deus, ela cobriu multidões de pecado, o sangue de Cristo cobriu multidões de pecado. E o sacrifício que um dia você reconheceu, ele é suficiente para te perdoar. Ficamos assim, que Deus abençoe a todos e a gente se encontra no próximo domingo. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos.